Quando enfrentamos poderes injustos, maiores e mais potentes do que nós, e somos ou nos sentimos prejudicados por eles, normalmente nós ficamos entre duas reações. Uma delas, a ira, que se desespera e reage, querendo fazer justiça com as próprias mãos. A outra, ainda a ira, mas dessa vez a ira frustrada, que se desanima e entrega os pontos. Ou a ira ativa, ou a ira passiva. A palavra de Deus nos chama para uma terceira alternativa. A ira esperançosa. A esperança que aguarda a manifestação da ira de Deus no tempo dele. O profeta Isaías nos fala sobre isso, sobre a manifestação da ira de Deus, sobre os poderes injustos deste mundo, lá no capítulo 30, versos 27 a 33. É a última parte deste capítulo. O contexto histórico no qual essa profecia foi proferida era aquele que acompanhou todo o ministério do profeta Isaías. A ameaça do império assírio ao seu reino, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e a tentação interna dos habitantes de Jerusalém de, ao invés de confiar no Senhor, fazer alianças com as nações estrangeiras, fossem as pequenas nações como Judá, ali no entorno, fosse com o grande império do Egito, que fazia a contraparte ao reino de Isaías, ao reino da Assíria, melhor dizendo, ou mesmo com o império assírio. Então era como se Isaías lutasse em duas frentes, proclamando a palavra de Deus ao povo. Para que o povo acalmasse seu coração e não temesse a Assíria. E para que o povo confiasse em Deus e não procurasse fazer alianças com outras nações. Esse capítulo trata muito disso, especialmente daqueles que queriam fazer uma aliança com o Egito. Nos versículos 1 a 7, o que nós temos é uma condenação exatamente contra estas pessoas que estão tentando fazer uma aliança com o Egito. Nos versículos 8 a 17, nós temos então Deus falando sobre o fato do povo rejeitar a sua proposta, de confiar em sua palavra, de confiar na sua promessa. Os versos 18 a 26, que vimos hoje pela manhã, vimos que enquanto o povo teimava em não obedecer, então Deus esperava. Deus aguardava o tempo de manifestar sua graça plena e que aqueles que confiassem na palavra de Deus deviam também esperar em Deus. E agora, nos versos 27 a 33, nós vamos ver a manifestação da ira de Deus contra os seus inimigos, tanto no final como no tempo, evidenciando que aquela promessa de Deus de restaurar o seu povo há de se cumprir. Vamos ler então Isaías capítulo 30, versos 27 a 33. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira. No meio de chamas devoradoras,
de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der, será ao som de tamboris e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, somos gratos por Tua palavra. E confessamos a nossa necessidade de entendê-la corretamente, de apreciá-la com o seu devido valor e obedecer o que ela manda. Suplicamos a graça do Senhor operar em nós estas ações. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui um poema, dá logo para perceber pelo tanto de linguagem figurada, de imagens que descrevem a ira de Deus. Nós notamos repetição, termos que se complementam, no qual o profeta procura criar uma imagem do juízo de Deus contra os seus inimigos, contra os povos e nações que se colocaram contra ele. Uma linguagem que inclusive atribui a Deus características humanas, para declarar que Deus está irado e manifestará a sua ira contra os seus inimigos. Deus agirá em ira contra as nações. É o que a primeira estrofe, nos versos 27 e 28, nos diz. Fala que um juízo há muito preparado está a caminho. Ele diz: eis, ou vejam, prestem atenção, o nome do Senhor. A expressão nome do Senhor era um substituto, uma linguagem que substituía a manifestação, a revelação do caráter de Deus. Várias vezes, quando Deus se revela, quando Deus mostra, quando Ele apresenta quem Ele é, Ele diz então como sendo o seu nome. Da mesma forma que o nome de alguém nos traz à mente aquela pessoa, ou da mesma forma que o nome de alguém representa o caráter daquela pessoa, nós temos inclusive em nossa língua a expressão: fulano está com o nome sujo na praça, ou fulano está com o nome limpo. O que quer dizer isso? Que alguém escreveu o nome da pessoa e depois colocou alguma sujeira em cima? Não. Quer falar das ações da pessoa, do caráter da pessoa, daquilo que a pessoa é. É a mesma coisa então aqui quando fala do nome de Deus, está falando da manifestação de Deus, do caráter de Deus se revelando, a própria pessoa de Deus. Então este Deus vem se revelando e vem de longe, já há muito tempo, como uma tempestade poderosa, extremamente potente, que ainda de longe já se prenuncia, já manifesta através dos relâmpagos, dos clarões, do barulho dos trovões, até da mudança do tempo em termos de vento e nuvens, ela já se manifesta. Então ele está dizendo, comparando, que de longe vem o Senhor, já muito está preparado. E este juízo contra os povos será a manifestação de sua indignação, de sua ira. Preste atenção como ele acumula uma linguagem que expressa isso. Ardendo na sua ira. Então fala de uma ira ardente. Não é simplesmente uma ira, mas uma ira que está ardendo. Uma ira que está queimando por dentro. E aí ele acrescenta uma figura de linguagem como pesadas nuvens. Então é como se alguém saísse e olhasse para o céu e pudesse observar aquelas nuvens grandes, pesadas e escuras
que anuncia que uma grande tempestade, que um aguaceiro vai cair. Isaías então usa estas figuras para falar dessa ira de Deus que está vindo de longe. E aí ele acrescenta: os seus lábios estão cheios de indignação. A ideia é que ele traz as suas palavras, traz nos seus lábios palavras de condenação. Palavras então que estarão prontas a produzirem, a falarem uma sentença contra aquelas nações que estão contra eles. E a sua língua é como um fogo devorador. A sua língua é como um fogo que sai devorando tudo, que sai queimando tudo. E na linha do verso 28 ele diz: e a sua respiração é como torrente que transborda até chegar ao pescoço. Essa é uma linguagem muito comum nas Escrituras, de falar da ira como uma respiração. E isso é fácil de nós compreendermos, porque normalmente quando nós ficamos irados, a nossa respiração se altera, né? Você começa a... Então ele pega esta figura, isso que acontece com os homens, e atribui a Deus. Então é como se Deus estivesse tão irado, e a sua respiração, como se Deus tivesse respiração, ficou tão alterada, mas tão alterada, que ela provoca um movimento, uma torrente de ar, que é como se fosse uma torrente de água, uma enchente de água, que quando ela vem, ela chega a dar no pescoço das pessoas, de tanta água. Então Isaías carrega aqui na pintura, carrega nas imagens, para apresentar a ira de Deus. Uma ira que queima, uma ira ardente, uma ira como nuvens bem pesadas, prontas já a cair. Uma ira como se os lábios estão cheios de palavras de indignação. Uma ira como se fosse uma língua de fogo que vai queimar tudo. Uma língua como uma respiração tão alterada, que é como uma enchente que enche de água um lugar e as pessoas que estão dentro ficam com água até o pescoço. Agora essa ira é para quê? É para peneirar as nações. Ele vai peneirar as nações com peneira de destruição. Isaías aqui usa uma outra imagem do seu tempo, que era o do peneirar os cereais. Então os cereais, depois de colhidos lá na roça, eram trazidos para um determinado local, a eira. Ali eles eram batidos, trilhados, para separar a palha do grão. E depois eles eram colocados em peneiras e jogados para cima, para que nesse movimento de jogar para cima, a brisa, o vento carregasse a palha e deixasse cair ali na peneira apenas o grão. Então era um movimento de separação. E aqui ele usa esta imagem para falar que Deus vai fazer isso com as nações. Ele vai pegar as nações e vai sacudi-las. Vai colocá-las como alguém que coloca o cereal numa peneira e fica jogando para cima, sacudindo as nações, até que o vento carregue tudo aquilo que é sem valor. E só fique na peneira aquilo que realmente tem valor. E isso é enfatizado quando ele fala peneira da destruição. Esta palavra aqui na minha versão, traduzida como destruição, indica algo que é vazio, sem valor, irreal. Algo que é falso, que causa um desengano, que na aparência promete uma coisa, mas depois você vai ver, não é bem aquilo que promete, é enganador. Então é falso, é ineficaz naquilo que prometeu. Aparenta ter um valor, mas quando testado, quando peneirado, não é. É como se alguém lhe passasse uma nota de R$100 e você ficasse bem feliz olhando para aquela nota e já imaginando o que poderia comprar. Mas aí quando você vai comprar, o vendedor olha bem e diz: olha, essa sua nota é falsa. Essa sua nota não tem valor. Ela é falsa.
ela não serve. Então você foi enganado pela aparência da nota. Esse termo, que aqui foi traduzido como destruição, é utilizado em vários lugares do Antigo Testamento para se referir aos ídolos. Os ídolos são coisas sem valor. Eles manifestam alguma coisa, dão aparência de beleza e até de valor, mas eles não servem para aquilo que eles se apresentam a ser. São ineficazes, e essa é a ideia. As nações, com o seu poder, aparentam uma certa realidade, aparentam um certo valor, aparentam uma certa eficácia. Mas no dia que Deus colocar na peneira e testar, e começar a jogar para cima, e ver o que de fato cai, não vai ficar muita coisa de valor. Deus há de expor, revelar a falsidade do poder das nações, a falta de valor do poder das nações que se colocaram contra ele. Por mais potentes que se demonstrassem, por mais valiosas que se apresentassem, no final, por estarem contra Deus, demonstrassem, por mais valiosas que se apresentassem, no final, por estarem contra Deus, o que fizeram na história se demonstrará sem valor. E Deus há de expor isso. Deus há de demonstrar isso. Uma outra figura que Isaías usa aqui é de um freio, que se colocava então na boca dos cavalos para poder controlar e dirigir os cavalos. E aqui está dizendo, Deus vai colocar isso então nas nações, demonstrando que o verdadeiro poder, a verdadeira soberania, o verdadeiro controle não está nas nações poderosas, está nas mãos de Deus. Ele dirige as nações como um cavaleiro, segura o cavalo e controla o cavalo pelo freio. Esses dois versos nos mostram que Deus age na história e que Deus vai agir na história. Vai reagir com determinação contra a revolta das nações. As nações têm vivido como se Deus não existisse, têm desprezado os valores de Deus, têm recusado seguir as instruções de Deus, não têm se sujeitado às leis de Deus, agem como se fossem autônomas, como se fossem as donas do pedaço. Deus não está indiferente a isso. Deus está vendo. E Deus vai agir. E Deus vai trazer, vai manifestar sua ira contra isso. Este mundo, este planeta, esta terra é de Deus, pertence a Deus. Foi Ele quem a criou. Então é dele. E quem não quiser incorrer na ira dele, deve viver nesse mundo segundo as ordens dele. Porque ele sim é o dono do pedaço. Ele sim é o dono da terra. Mas quando os poderes deste mundo resolvem ignorá-lo, viver como se não devessem contas a ele, estão se enganando. Estão cometendo uma vaidade, um desengano. Estão sendo falsos e ineficazes. Porque ele há de agir. Ele há de fazer valer a sua justiça neste mundo. Veja como o profeta capricha em manifestar a ira de Deus, como se fosse uma tempestade, um fogo, uma inundação, uma peneira, um freio. Tudo isso para impressionar na mente de seus ouvintes que essa ira é real. Aqui é uma linguagem figurada, mas a ira é real.
A expressão dela, a linguagem que ele usa para expressar, é figurada. Mas a ira existe e irá se manifestar. Quando nos depararmos com o poder das nações, as injustiças cometidas por elas, ao invés de seguir o caminho da revolta, do desespero, do buscar fazer justiça com as próprias mãos, ou ao invés de nos enveredarmos pelo caminho do desânimo, da desesperança, devemos nos voltar para o caminho da esperança. O caminho que crê, que confia, que um dia Deus vai fazer justiça. Um dia Deus vai fazer valer a justiça nesse mundo. Um dia Deus vai vingar o seu nome. Um dia Deus vai vingar o seu povo. Um dia Deus vai fazer valer os seus valores aqui. Nós temos aqui duas advertências implícitas. A primeira é essa que eu disse, o de confiar de que Deus vai agir na história e que Ele vai fazer justiça na história. E o segundo é de cuidar para não ficarmos contra Deus. Para que em nossa história, em nossa vida, nós estejamos do lado certo. Nós estejamos do lado de Deus e não do lado contrário a Deus. Em segundo lugar, no segundo par de versos aí, versos 29 e 30, Isaías nos mostra que esse juízo de Deus trará alegria para o seu povo. E nós podemos comparar aqui a um jogo de futebol, uma decisão de campeonato, por exemplo, em que um time vence. O time que perdeu sofre a tristeza. E o time que venceu desfruta da alegria. No juízo de Deus vai ser assim. Os inimigos de Deus sofrerão a sua ira, sofrerão o seu juízo, mas o povo de Deus cantará de alegria. Ele diz, um cântico haverá entre vós. Vocês cantarão, vocês se alegrarão, vocês louvarão por causa da vitória. Será um cântico como na noite que se celebra uma festa consagrada. E aqui nós podemos lembrar das festas que havia no meio daquele povo, a começar com a festa da Páscoa, que foi comemorada numa noite. Estão lembrados? Houve a derrota a derrota do faraó e dos opressores, do povo opressor. E o cântico, a libertação do povo de Deus, que naquela noite saiu liberto, louvando a Deus. E se instituiu então a festa da Páscoa. E havia outras festas que celebravam então, que eram tempos de consagração a Deus, nas quais o povo cantava. Então ele está dizendo, pois da mesma maneira, semelhante a isso, vocês terão um cântico. Da mesma forma como vocês cantam nas noites de festas consagradas, de festas santas de vocês, vocês também cantarão quando Deus der esta vitória. Haverá no coração de vocês uma alegria tal, como a alegria daquele que sai caminhando ao som da flauta. E aqui ele está usando também uma imagem dos tempos festivos, dos tempos culticos ali de Jerusalém. Quando o povo então em procissão caminhava e alguém tocava uma flauta ou uma cítara ou até vários instrumentos e o povo acompanhava aqueles músicos em direção ao templo para louvar a Deus. E eles estavam alegres, felizes, porque estavam indo para a casa do Senhor, o Monte Sião, o Monte do Senhor, para celebrar aquele que era a rocha deles, a proteção deles. E ele está dizendo, naquele dia também, que Deus manifestar a sua ira, vocês terão tal alegria no coração, como a alegria desses que acompanham os músicos na rua, para irem louvar ao Senhor, ao som de música, ao som de flauta. E o Senhor então fará ouvir a sua voz majestosa, a sua voz potente, aquela mesma voz que criou o mundo,
A mesma voz que o salmista disse que com ela ele quebra as árvores de cedros do Líbano. Essa mesma voz será ouvida. E poderá se ver também o golpe que o seu braço vai descer com uma fúria ardente, com uma fúria iracunda contra os seus inimigos. E no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais e de tempestades de pedra de saraiva. Novamente agora ele enfatiza, ele carrega nas cores, pintando então aquele dia quando a ira de Deus vai se manifestar, com sua voz potente, com sua voz poderosa, com seu braço batendo firme, descendo com firmeza um golpe contra os seus inimigos, com a fúria da sua indignação, da sua ira, como se fossem chamas que saem devorando tudo, consumindo tudo, como se fosse uma chuva torrencial que arrasta tudo, como uma tempestade de pedra de granizo que cai e destrói as casas. São figuras de linguagem, lembre, mas que expressam uma verdade. É como se Isaías não encontrasse uma só palavra que fosse suficiente para expressar esta ira de Deus. Então ele multiplica palavras, ele multiplica imagens. Vocês, como se ele dissesse, vocês sabem o que é a ira de Deus? Ora, deixa eu dizer para vocês que a ira de Deus é como alguém que está com raiva e com uma voz muito poderosa dá um grito, espantando as pessoas. É como alguém que tem um braço forte, tem uma vara nesse braço e ele desce com força para ferir alguém. É como a chama de um incêndio que sai devorando tudo, consumindo tudo. É como uma chuva forte, torrencial, que desaba e sai arrastando tudo que tem pelo caminho. Ou é como uma tempestade que derruba pedras de granizo, pedras de gelo, que saem então acabando com as construções. É isso a ira de Deus. É assim que Deus vai se manifestar. E até aqui, se você está atento e conhece a linguagem do Êxodo, você vai perceber que ele tem repetido muito daquela linguagem do que Deus fez lá no Êxodo, certo? A chama de fogo, o granizo, a festa à noite. E é como se ele dissesse, da mesma maneira que Deus agiu com sua indignação contra os opressores lá do Êxodo, para libertar o seu povo, ele voltará a agir para trazer libertação ao seu povo. A ira de Deus é real. A ira de Deus é justa. A ira de Deus existe. E um dia ela vai se manifestar com toda a sua dureza. Da mesma maneira que no texto anterior, Isaías falou da graça de Deus, que um dia vai se manifestar de forma plena para o seu povo, vai curar o seu povo, vai restaurar esta terra, vai trazer a fertilidade de volta. Da mesma forma que a graça se manifestará de forma plena, a ira também. Isaías não quer, então, que as pessoas pensem apenas que Deus é gracioso, que Deus é amor e que vai perdoar tudo e aceitar qualquer um. Não, Deus é gracioso, Deus perdoa, mas Deus também manifesta a ira. No mundo de pecado, o amor tem que ter esses dois aspectos, senão é um amor aleijado. O amor tem que ser gracioso. Tem que estar disposto a perdoar quando há arrependimento, quando há abandono do erro. Mas o amor também tem que ser justo, porque senão vai ser um amor que acolhe tudo. E um amor que acolhe tudo, destrói a si mesmo. Imagine aí um lugar onde por amor não se pune os criminosos, onde por amor se deixa os criminosos soltos,
onde por amor se permite que as pessoas façam o que bem entenderem. Você gostaria de viver num lugar assim? Em que por amor tudo é permitido? Se alguém roubar sua propriedade, você não deve fazer nada. A pessoa haja por amor. Se alguém matar um filho seu, aceite, haja por amor. Se alguém estuprar sua filha ou sua esposa, nada, faça, deixe para lá, é por amor. Você ia querer viver numa sociedade assim? Você iria se achar seguro numa sociedade assim? É óbvio que não. Nós clamamos por justiça. Nós queremos uma sociedade justa. Nós queremos uma sociedade onde as pessoas possam obedecer à lei e à ordem. Nós entendemos, nós sabemos que é assim que deve funcionar, embora hoje não funcione, mas é assim que deve. Isso é amor. É amor que perdoa o arrependido, que perdoa o que quer consertar sua vida, mas é amor que pune aquele que se mantém rebelde, aquele que recusa aceitar as ordens de Deus. Deus agirá em graça plena, para restaurar sua criação, mas agirá em ira, para destruir, para banir da sua criação aqueles que não se submetem a Ele. Esse juízo de Deus que virá contra as nações, que produzirá alegria no meio do seu povo, já está em ação contra os opressores do povo de Deus de modo temporal. E aqui nos versos 31 a 33, quando Isaías então localiza o juízo de Deus contra a Síria, contra a nação que era a ameaça da época. A voz do Senhor irá apavorar, irá aterrorizar a Síria. E o seu bastão, com esse bastão, ele vai ferir a Síria. E cada pancada castigadora que o Senhor lhe der, será o som de tamboris e harpas. Combaterá vibrando golpes contra eles. A ideia aqui é de uma guerra. Nós temos observado, e se você tem observado a história, no decorrer de todo o tempo da história, você nota nações e poderes que se levantam e destroem os poderes anteriores, e fazem juízo contra as nações anteriores, e se estabelecem no lugar. Passam anos, algumas vezes décadas ou séculos, mas aí surge um novo poder, uma nova nação que se levanta e destrói a nação anterior, e exerce juízo contra a nação anterior, e se estabelece no lugar. Mas fica para sempre? Não. Observe na história antiga, os impérios, ali mesmo na região em que Isaías morava. Vários impérios se levantaram, o Império Egípcio, o Império Hitita, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Todos eles foram instrumentos do juízo de Deus. E todos eles sofreram o juízo de Deus. No tempo, na história. É assim que Deus está conduzindo a história. Ele usa os meios da própria história, como a guerra, para executar os seus juízos, para mostrar para o homem quem é que está na direção, para mostrar para o homem que os seus impérios, os seus valores são falsos, que basta ele levantar outra nação, que todo aquele poder ajuntado, todas aquelas cidades fortificadas, todos aqueles exércitos armados, não conseguem nada. A Assíria tinha conquistado o mundo daquela região, era ameaçadora, fazia e acontecia, dominava as cidades, ameaçava, colocava os reis que ela bem quisesse em cada reino, cobrava os seus impostos, levava as pessoas de uma terra, da sua terra para morar noutra terra, e assim por diante.
e tinha suas cidades fortes, e tinha sua Nínive bem fortalecida, toda murada. Mas o dia dela chegou. E ela acabou. E acabou de tal maneira que nunca mais se ergueu. O juízo de Deus vem. O juízo de Deus sempre vem. Não vem no nosso tempo, no tempo que a gente quer, mas vem. O juízo veio contra a Assíria. Deus fez valer a sua vontade e desferiu os seus golpes contra a Assíria. E é dito no último verso que há muito está preparada uma fogueira. A ideia aqui é de uma pira. Cavava-se então um buraco no chão, colocava-se madeira, colocava-se fogo, e muitas vezes traziam-se os prisioneiros de guerra amarrados e os colocavam para queimar ali. Esta é a linguagem que Isaías está utilizando. Ele diz, já há muito tempo, já está preparado para o rei da Síria. Uma pira larga, uma pira profunda, que vai ter fogo e lenha à vontade. Fogo e lenha em abundância. E quer saber mais? Quem vai acender isso é o assopro do Senhor. Como se fosse torrente de enxofre. Naquela época o enxofre era utilizado. O enxofre era moído bem fino. E ele era utilizado para aumentar a intensidade e o brilho de uma chama. E aí criou-se essa imagem de associar o enxofre com fogo. E Isaías, usando uma linguagem figurada, diz, é como se Deus, o sopro de Deus soprasse ali na fogueira e o sopro dele fosse o enxofre para fazer aumentar ainda mais. Isaías está profetizando isso. Talvez em torno do ano 700. Pouco menos de 100 anos depois, a cidade de Nínive foi incendiada. E o rei da época morreu preso no seu palácio, queimado, incendiado. A profecia feita se cumpriu no tempo, se cumpriu na história. Mostrando que além do juízo final, do dia em que Deus, escatologicamente, finalmente, vai trazer o seu juízo para todas as nações, Ele também está agindo no tempo. Ele também está agindo na história. E Ele tem momentos dentro da história, quando Ele faz valer o seu juízo, quando Ele faz valer a sua ira, quando Ele destrói então poderes, governos e nações que se opõem a Ele, que se colocam contra Ele, que não lhe obedecem. E Ele faz vir o seu juízo. E Ele traz então, Ele derrama sobre estas pessoas a sua ira. Podemos falar então de dois tempos do juízo de Deus. De dois tempos da ira de Deus. O livro de Romanos, no capítulo 1 e capítulo 2, nos mostra isso. No capítulo 1, verso 18, é dito que a ira de Deus já está se manifestando contra as pessoas que detêm a verdade, que no lugar da verdade coloca a injustiça. A ira de Deus já está se manifestando contra toda impiedade, contra toda injustiça, já hoje. E o livro, e aquele texto nos mostra que esta ira se manifesta através da desagregação, da corrupção da própria sociedade. Quando uma sociedade se desagrega, se corrompe, a um ponto que parece não ter mais volta, já é um sinal da ira de Deus se manifestando, da ira de Deus agindo, da ira de Deus destruindo aquilo que as próprias pessoas idolatram, que as próprias pessoas valorizam. Mas além desse tempo da ira que ocorre na história, que vem através da desagregação, da corrupção, da dissolução de uma sociedade, essa ira na história pode
ocorrer através de eventos catastróficos, de tempestades, de vulcões. Esta ira também pode ocorrer através de pestes e pragas, como ficou bem declarado nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Mas além dessa ira que ocorre no tempo, que ocorre na história, há a ira final. Romanos capítulo 2 nos fala dela. Do dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Pode ser que a ira não venha contra alguém durante sua vida. Ele viva folgadamente, fartamente, sem sofrer grandes reveses, sem ter doenças, sem ter infortúnios, e usando a expressão popular, pintando e bordando, como se Deus não existisse, e morresse bem idoso ou bem idosa, com muita riqueza, com muitos bens e até com saúde. E alguém poderia dizer, olha, a ira de Deus não veio contra aquela pessoa. Não veio ainda. Mas haverá uma manifestação final da ira. Haverá um dia quando Deus vai manifestar sua justa ira. Quando Deus trouxer o seu justo juízo sobre cada pessoa. Conforme nos diz o livro de Apocalipse, naquele dia em que cada um vai comparecer diante de Deus e será julgado segundo as suas obras, um por um. Ali a ira vai se manifestar. Então o fato de alguém ter atravessado essa vida, indiferente a Deus, desobedecendo a Deus, sem se importar com Deus, indiferente a Deus, e ter aparentemente terminado bem a sua vida, não significa que escapou da ira de Deus. Há um dia marcado, um juízo final, no qual Deus manifestará a sua ira. E só há uma maneira de escapar daquele juízo. É fazendo aquele caminho que Isaías já nos apresentou aqui no verso 15. Capítulo 30, verso 15. O caminho da conversão e da confiança. O caminho da conversão e da fé. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. A maneira de escapar daquele juízo final de Deus é hoje, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que tem desobedecido a Deus, reconhecendo que tem estado em revolta contra Deus e se voltando para Ele, arrependido, acreditando no caminho que Ele propôs. O caminho através do seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo, que morreu na cruz pagando pelos pecados daqueles que confiam nele. E as pessoas então que acreditam, que confiam nisso, e se submetem ao Senhor Jesus, e aceitam seguir o Senhor Jesus, e sossegam a sua alma, e sossegam a sua vida, confiando nessa promessa do Senhor Jesus, encontram a salvação. Estas pessoas irão escapar daquele juízo final por uma razão. Porque aquele juízo, no caso delas, caiu sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi julgado no lugar daqueles que se converteram e confiaram em Deus. Foi isso que aconteceu. Não é que Deus não julgou os pecados das pessoas salvas. Ele julgou. Mas Ele julgou na pessoa de Cristo. Ele julgou na cruz de Cristo. Ali em Cristo esses pecados foram pagos. Ali em Cristo a ira de Deus, toda essa ira que nós vimos descrita aqui, a ira de Deus caiu, foi descarregada em Jesus Cristo. E aqueles então que confiaram em Cristo, que descansaram em Cristo, ficam protegidos.
porque a ira de Deus já caiu em Jesus. Mas aqueles que se mantêm rebeldes, que se mantêm indiferentes, que se mantêm donos de sua própria vida, seguindo os seus próprios caminhos, procurando fazer a sua própria vontade, não têm essa proteção. Esses experimentarão, lá naquele dia, a justa ira de Deus, e serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre para todos sempre, experimentando a justa e eterna ira de Deus, porque recusaram seguir a Deus durante a vida. É importante lembrarmos que sofrimentos temporais devem nos, em primeiro lugar, nos alertar para o sofrimento eterno. Se é difícil aguentar sofrimentos temporais, sofrimentos que você tem e que sabe que daqui a pouco ou daqui a um tempo vai passar, imagine o que é estar num lugar onde você está sofrendo hoje, amanhã e depois, e você sabe, não vai acabar mais. Não tem um fim isso. Isso aqui já é uma morte sofrendo. Eu estou aqui, quando eu estava lá na terra, eu sofria, mas eu sabia que um dia eu ia morrer e aquele sofrimento ia acabar. Mas agora onde eu estou, não tem isso. Eu sofro e não vai acabar mais. Os sofrimentos de hoje devem nos fazer pensar nisso e nos alertar e reorientar nossa vida para os verdadeiros valores e nos chamar de volta para Deus. Os sofrimentos então de hoje devem servir como alertas de Deus em nós, mas também evidenciam que o juízo virá. Nós aguardamos o juízo de Deus contra os seus inimigos. E enquanto aguardamos tanto a manifestação da graça plena de Deus, também aguardamos a manifestação do seu juízo pleno contra os seus inimigos. Mas nesse aguardo, nós não devemos nos erguer como acusadores dos outros, mas como tementes que perguntam a si mesmos: como está a minha situação? De que lado eu estou? Eu estou me curvando às ordens de Deus? Eu estou caminhando com Deus? Eu estou confiando em Deus? Ou eu estou me rebelando, me revoltando, ou me comportando de modo indiferente ao que Ele é e ao que Ele diz? E quando presenciarmos o juízo de Deus na história, seja contra um indivíduo, seja contra uma sociedade ou contra uma nação, a gente deve lembrar: o juízo está vindo na história, mas há um outro juízo que virá no final. E a única maneira de escapar deste juízo é aceitar o juízo que já veio sobre o Senhor Jesus Cristo. E com fidelidade a Deus, com confiança nele, convertidos e arrependidos dos nossos pecados, seguir o Senhor Jesus. Caso contrário, a justa e ardente ira de Deus cairá sobre nós. Amém.